Gasometria arterial. Já aconteceu com você, físio, de olhar uma gaso no sistema do seu paciente, ou numa prova, ou num concurso, e não entender nada? Até sabe se é uma acidose, uma alcalose, mas não sabe o que fazer a partir disso. Principalmente juntar isso com a ventilação mecânica. Calma, eu também já passei por isso, meus alunos também, mas ao final desse vídeo você vai ter clareza, porque eu vou te explicar desde os princípios básicos até a diferença da gasometria, combinado? Meu nome é Tamires Jeremias, eu sou fisioterapeuta intensivista e eu ensino fisioterapeutas a terem segurança no ventilador mecânico. Se você quer receber mais conteúdos como esse, clica aqui e se inscreve agora mesmo no canal, porque assim você vai ser notificado dos próximos vídeos. E claro, não deixa de deixar o seu like, porque assim esse vídeo chega a mais fisioterapeutas. E juntos, se nós sabermos mais sobre esse assunto, mais pacientes vão ser ajudados. Afinal, eu consigo e você consegue atender 10 pacientes no plantão. Mas isso com muitos físios, muitos pacientes são bem atendidos da forma correta. Combinado? Então clica aqui e já deixa o seu like para esse vídeo chegar a outros profissionais. O que você precisa saber de gasometria? Primeira coisa, o que é ela e por que pacientes, alguns fazem e coletam uma gaso e outros não dentro de uma UTI? A gasometria ela é um exame. E a gente só faz um exame quando a gente quer descobrir algo, seja ele qual for. Uma toma, uma endoscopia, um ultrassom, ela é um exame. Quem faz esse exame? Quem coleta a gasometria é o médico ou enfermeiros, devido aos conselhos de classe por ser um procedimento invasivo. Então, somente essas duas categorias de profissionais podem coletar esse exame. Outro ponto importante, por ser um exame, o que a gente quer descobrir nele? A gente quer descobrir alterações de equilíbrio ácido-básico, porque quando existe um desequilíbrio com o paciente, a chance desse paciente ir a óbito por um mau funcionamento celular mesmo é enorme. Então a gente quer descobrir desequilíbrios que podem ser ocasionados por dois principais problemas. Ou problemas pulmonares, que você já deve estar acostumado, principalmente com paciente em ventilação mecânica, ou problemas metabólicos, seja um paciente renal, um paciente que começa a dialisar, um paciente que tem distúrbios metabólicos, que a gente também quer coletar a gasometria. Outro ponto importante, a gaso ela é tão, mas tão importante, que ela é um dos motivos que levam a parada cardiorrespiratória. Um dos motivos é a alteração do pH. Afinal, pela própria American Heart Association, a gente tem 5 T's e 5 H's que podem fazer o paciente parar. E um deles, H, vem do pH, que é hidrogênio. Então, alterações importantes de uma gasometria sim podem levar o paciente a uma parada. E já aconteceu comigo, nenhuma, nem duas, mas 3 vezes, a ponto da equipe estar lá fazendo a reanimação e coleta-se a gasometria durante a reanimação para corrigir. E aí entra bicarbonato e começa aquela loucura. Então presta atenção, por isso que gasometria é muito importante, além de troca gasosa. Então a gente tem dois problemas que alteram uma gaso: CO2 pulmonar, ou alterações metabólicas. Por que isso é importante? Porque quando a alteração for de caráter pulmonar, sim, você consegue mudar o ventilador mecânico. Mas quando for alterações de caráter metabólico, não tem o que você fazer no ventilador. Eu tô até mudando meu tom de voz, porque o que tem de gente que tenta corrigir uma acidose, uma alcalose metabólica no ventilador, ou porque alguém da equipe pediu, ou porque ia dar uma ajudadinha na gaso, não tá escrito. Então não adianta, você não vai corrigir um problema com a solução errada. A gente só corrige gasometrias que têm alterações de CO2. Como que é feita então uma gasometria? Ela é coletada e a gente pode encontrar esses dados na gaso. pH, que é o principal, se a gente tem alteração ou não, a PaCO2, o bicarbonato desse paciente, que é HCO3, a gente tem a PaO2, que é oxigênio, a gente tem a saturação e o Base-Excess desse paciente. O que isso significa? Quais são os valores de referência? pH, 7,35 a 7,45. Se eu tenho alterações a mais de 7,45 ou a menos de 7,35, eu tenho disfunção. Logo, se eu tenho uma disfunção, eu preciso descobrir quem é o culpado, porque afinal sempre tem um culpado na história, ou às vezes até mais de um, como a gente vê na gasometria. Lembra que a gente coleta o exame por dois motivos? Ou por um problema pulmonar, ou por um problema metabólico? Então, um desses dois culpados vai alterar o pH.
Se for um culpado metabólico, o culpado é o bicarbonato. E se for um culpado respiratório, ele pode ser o culpado CO2. Então, isso é que a gente avalia. A gente avalia também a PaO2. Então, quais são os valores de referência? CO2, 735, 745. Fica fácil da gente decorar, porque é o mesmo valor de referência do pH. Bicarbonato, de 22 a 26. Oxigênio, de 60 a 100. Então, se eu tenho abaixo de 60, eu tenho o paciente com uma hipoxemia. E se eu tenho acima, eu tenho o paciente com uma hiperoxemia. Sempre que for abaixo é hipo e sempre que for acima é hiper. E o mais importante de uma gase é avaliar na ordem. Não pode avaliar CO2, O2, bicarbonato e voltar. Você precisa avaliar exatamente na ordem do exame para não se perder. Então, temos alteração de pH, quem é o culpado? Bicarbonato ou CO2? É acima de 7,45, é uma alcalose. E aí ela pode ser respiratória, se for pulmonar, ou metabólica, alcalose respiratória, alcalose metabólica. É abaixo de 7,35, eu tenho uma acidose, acidose metabólica ou uma acidose respiratória. E O2, hipoxemia ou hiperoxemia. Então, esses são os princípios básicos para você entender uma gasometria. E o que a gente muda então de ventilação mecânica também? A gente tem dois pilares totalmente diferentes da gasometria. Quando a gente fala de CO2, a gente tem um conjunto de parâmetros ventilatórios para isso, que é denominado pelo volume minuto. O que é o volume minuto, Tamires? Volume minuto é a denominante de frequência respiratória e volume corrente. É o volume pulmonar que a gente vai ter durante esse tempo, por isso que a gente tem frequência e volume. Se eu quero alterar CO2 numa gasometria, eu posso mudar essas duas variáveis do ventilador mecânico, frequência e volume, desde que o volume não saia do volume protetor. E quando eu tenho alterações de oxigênio, aí eu também tenho outro conjunto de parâmetros ventilatórios, que é PIP e FO2. Então, já cansei de ver alguns erros como eu vou ajustar a pressão expiratória para mudar o CO2, eu vou mudar a pressão expiratória para mudar a FO2. Não, para mudar o oxigênio. São conjuntos de parâmetros diferentes na gasometria. CO2, volume minuto. O2, a gente tem PIP e FO2 para alterar o ventilador. E se for alterações metabólicas, não vai ter o que você fazer. Provavelmente esse paciente vai dialisar, vai controlar o débito dele urinário melhor. A equipe médica vai entrar com outros recursos para corrigir aquela disfunção. Combinado? A partir disso, começa nessa ordem para avaliar qualquer gasometria. E agora eu tenho dois recados para te dar. Primeiro, se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, se inscreve com um único clique e você vai receber as próximas videoaulas completas do canal. E o segundo passo, se você quer dominar tudo da gasometria, inclusive com mais de 10 casos clínicos e uma certificação que é válido em todos os hospitais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o curso completo de gasometria na prática, em que eu mostro junto com a tela do ventilador mecânico como mudar esses parâmetros. O legal é que esse certificado vai te ajudar a ter vagas muito melhores para trabalhar na UTI. Caso você já dê plantão, e se você não dá, vai ser um certificado de ouro no seu currículo, além de você dominar o passo a passo disso junto com o ventilador do seu paciente. Combinado? Deixei o link aqui na descrição. Espero que você tenha aproveitado, tenha clareza. Eu sei que às vezes entender o porquê que o paciente faz o exame não parece importante, mas acredite, essa é a virada de chave, não só de gasometria, como de ventilação e outros conceitos importantes para você dar os seus plantões com total segurança. Combinado? Um grande beijo, te vejo na próxima aula e não deixe de se inscrever aqui no canal.